Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu. Veio para o que era seu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. E os seus o rejeitaram, em outras versões fala. E os seus viraram as costas para ele. Meu irmão, minha irmã, quem sabe você já tem passado por essa experiência? Quem sabe você já tem vivido essa experiência? Ou quem sabe você nunca passou por essa experiência? Israel é uma promessa de Deus que começa com Abraão. Quando Deus chama Abraão para que Abraão saia da sua terra e da sua parentela. Deus faz promessa a Abraão. Quando o anjo visita Abraão e Sara, Deus promete-lhe um filho. E Deus honra a promessa e dá um filho. E Abraão chama o nome desse filho de Isaque. E aí começa então a descendência de Abraão dentro da linha da promessa de Deus. E Isaque gera a Jacó. E Jacó gera os 12 patriarcas. E aí começa então a situação pegar corpo o povo de Deus, ou seja, o povo da promessa. E os 12 patriarcas, vocês sabem, geram as 12 tribos de Israel, que assumem a terra prometida. E Israel, esse nome Israel, começa quando Deus, por meio do seu anjo, conforme diz a Bíblia, o anjo não lutou com Jacó, Jacó que lutou com o anjo. Então, aí é trocado o nome de Jacó. Assim como Deus trocou o nome de Abraão passou para Abraão, que é pai de grandes nações, pai de nações, ou pai de grande nação, ou pai de grandes nações, conforme a versão bíblica, porque hoje o pessoal está atualizando cada vez mais para facilitar a linguagem. Então, Deus faz essa promessa a Abraão, troca o nome de Abraão, Deus troca o nome de Jacó, aí vem as 12 tribos de Israel, e o povo de Israel entra na terra prometida. O povo de Israel assumiu a terra prometida, uma parte da terra prometida, o povo de Israel assumiu ainda na liderança de Moisés. As 2,5 tribos de Israel assumiram as suas terras na liderança de Moisés. Então, meus irmãos, quando a gente vê falar que Moisés não entrou na terra prometida, isso é heresia, meus irmãos. Isso é heresia, isso é conversa de gente que às vezes vai atrás da pregação de outros, que não conhece a Bíblia ou que não estuda a Bíblia. Moisés entrou na terra prometida. Tanto é que ele delimitou a terra ali das 2,5 tribos de Israel. E as demais tribos entraram na terra prometida também, mas do outro lado do Jordão. Então, Moisés entrou na terra prometida. Moisés não atravessou o Jordão. Moisés não atravessou o Jordão. O povo de Israel atravessou o Jordão na liderança de Josué. Mas Moisés entrou na terra prometida. Aquém do Jordão, como a Bíblia diz, ou antes do Jordão, depois do Jordão, aí a liderança foi de Josué. Então a promessa desse povo já começa com Abraão. Quando Deus chama Abraão, dizendo para que Abraão saísse da sua terra e da sua parentela. Veja que coisa gloriosa, meus irmãos, é o trabalhar de Deus. Veja que coisa tremenda é o trabalhar do Senhor. Quando Deus quer fazer as coisas, Deus faz, Deus transforma, Deus levanta, Deus edifica, Deus chama, Deus leva e Deus muda a situação na nossa vida. Deus faz tudo isso porque Ele é Senhor por excelência. Ele é o Senhor. Quando Deus fala com Abraão, essa história de Israel começa em Gênesis, capítulo 12 e versículo 1 de Gênesis. Quando Deus fala com Israel, através de Abraão, ali começa
Ali começa a história de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, essa gerações e gerações do povo de Israel. Então começa com Abraão, passa por Isaac, vem para Jacó, passa pelas 12 tribos e depois continua até a vinda do Senhor Jesus. E passa por Jesus e ainda continua. Israel ainda existe, o povo judeu ainda existe. Mas, em função da promessa que Deus faz a Abraão, a Isaac e a Jacó, e as 12 tribos, Deus sempre lutou por Israel. Deus sempre lutou por Israel. Israel sempre virou as costas para Deus. Tem alguém na tua vida que você sempre lutou por essa pessoa e essa pessoa sempre vira as costas para você? Ah, mas eu gosto tanto daquele rapaz, mas ele só me faz desprezo. Ah, mas eu gosto tanto daquela moça, mas ela só me faz desprezo. Ah, mas eu gosto tanto do meu esposo, da minha esposa, ela só me faz desprezo. Eu gosto do meu patrão, eu gosto da minha patroa, eu gosto de trabalhar lá, mas eles só me humilham, eles só me fazem desprezo, viram as costas para mim, não fazem conta de nada que eu faço, não tem valor. Jesus se viu nessa situação. Deus vendo a situação de Israel, a situação miserável que Israel estava vivendo, por amor a Abraão e a promessa de Abraão, que a Bíblia registra, que Abraão era amigo de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí vem a geração e Deus cuidando desse povo, Deus zelando desse povo, Deus derrotando reis e reis para proteger esse povo, por causa da promessa, porque Deus é fiel. Meu irmão, minha irmã, se Deus fez uma promessa na sua vida, Deus vai derrubar barreiras, Deus vai afundar muralhas, Deus vai aplanar vales, Deus vai nivelar montanhas, Deus mata gente, Deus tira gente do teu caminho. Se você permanecer fiel ao Senhor, e se Deus fez a promessa para ti, não desista, não se aborreça, não crie dúvida, não deixe o diabo pôr dúvida no teu coração. Não dê jeitinho, não vá. Se Deus te chamou para ser um evangelista, um missionário, não precisa você jogar na Mega Sena, na loteria, para você ganhar dinheiro para investir em missões. Isso é coisa do diabo, meus irmãos. Isso é coisa do diabo. Isso é o diabo dizendo para você que Deus é incompetente para não cumprir na sua vida a promessa que Deus te fez. Não. No tempo de Deus, Deus cumpre sua promessa. A Bíblia diz que Abraão morreu e não viu todas as promessas se cumprir. E não viu. Até hoje está se cumprindo promessa na vida de Israel que Abraão não viu. Meus queridos, minhas queridas, se Deus fez promessa para ti, não desista, não desanime, não vire as costas para Deus. Porque quando Israel estava numa situação precária, Deus mandou o seu filho, aquilo que havia de mais precioso no céu. Deus mandou. Os anjos são preciosos, são. Os arcanjos são preciosos, são. Os querubins são preciosos, são. Os serafins são preciosos, são. Os animais são preciosos, são. O trono é glorioso, é precioso, é. O rio da água da vida é precioso? É. A árvore da vida é preciosa? É. O maná que está lá, guardado para o povo de Deus, é precioso? É. A cidade santa é preciosa? É. As nossas coroas que estão lá no céu, guardada, nos esperando, é preciosa? Sim, é. As nossas vestimentas é preciosa? Sim, é. O mar de cristal que existe diante do trono do Senhor é precioso? É. Os instrumentos dos seres celestiais que eles louvam a Deus é precioso? É.
o rio da água da vida, todas essas maravilhas que existem no céu são preciosos. Sim, são muitíssimos preciosos. Muitíssimos. E não tem preço. Não tem preço. Não tem como você estipular o preço disso. Morar lá no céu é precioso, é. O templo do Senhor no céu é precioso, é. Mas nada é mais precioso do que Jesus Cristo. Nada é mais precioso do que o Senhor, tanto para nós como para Deus. Nada é mais precioso. E Deus mandou o que havia de mais precioso para Israel. Deus enviou o que havia de mais precioso para o povo dele. Deus enviou. E o povo dele rejeitou. E o povo dele virou as costas para o presente que Deus mandou para salvar Israel. E ele mesmo disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse Israel que Jesus fala é Abraão, Isaque e Jacó. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Jacó. Quais são as ovelhas perdidas da casa de Jacó? O povo de Israel. Quais são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os judeus, o povo hebreu. O povo hebreu estava perdido. Jesus disse para a samaritana, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus orienta seus discípulos para que vão e anunciem o evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel. De tanto amor que o Senhor tem em Abraão, Isaque e Jacó e na descendência deles, Deus manda o seu filho. Deus manda o seu filho. E o seu filho vem, passa por essa rejeição, mas não desiste, cumpre sua missão. E eu digo, meus irmãos, com toda sinceridade, graças a Deus que Israel rejeitou Jesus. Não é uma heresia, mas graças a Deus, porque se Israel não rejeitasse Jesus, nós não estaríamos aqui. E na rejeição de Israel a Jesus, ele se deixou apresentar para aqueles que não os conheciam. E aqueles que o aceitaram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus. Não, nós não éramos. Agora nós nos tornamos filhos de Deus. E aí, Israel agora foi rejeitado. Israel agora foi rejeitado. Aí virou o peso. O pêndulo foi para o outro lado. Israel agora, aquilo tudo que tinha para Israel, Deus disponibiliza para nós. Deus disponibiliza a nós. Israel agora se sente rejeitado. Porque Deus, tudo que era para Israel, agora veio para nós. Tanto é que tem muito mais cristão no mundo espalhado fora de Israel do que dentro de Israel. Nem se compara, nem se compara. E toda essa glória que nós temos disponível, toda essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade, essa segurança, estava disponível para Israel. Mas Israel rechaçou Jesus, como diz o espanhol. Rechaçou o Senhor. Então, quando Israel vira as costas para o Senhor se deixa apresentar, se deixa conhecer por nós. E aí nós o conhecemos e nós o aceitamos e hoje nós vivemos com ele. Meu irmão, minha irmã, quem de nós já não passou por um rechaço? Quem de nós já não passou por uma rejeição? Quem de nós já não passou? Quem de nós já não passou por uma rejeição? Uma rejeição às vezes pelo pai, tem filhos que passam rejeição pelo pai, pela mãe, marido pela mulher, mulher pelo marido. Quantos de nós já não passamos por isso? Namorado por namorada e vice-versa, e noivo por noiva e vice-versa.
Quantos de nós não passamos por rejeição na empresa? Todos os grandes empreendedores do mundo passaram por rejeição. Todos os grandes homens, empresários, que hoje faz diferença na Terra, passaram por rejeição, passaram por grandes rejeições. Quantos? Quantos? Quantas vezes você já passou por rejeição? Mas por que nós passamos por rejeição? Quem é o culpado de passar por rejeição, meus irmãos? Quem é o culpado? Eu? Você? As pessoas que estão ao nosso lado? Não. Isso é natural do ser humano. A ingratidão. A ingratidão. O ser humano é ingrato por natureza. Por natureza. Deus deu tudo para Adão e Eva. A primeira oportunidade que eles tiveram foram ingratos com Deus. E ainda Adão acusa o Senhor dele ser o culpado da queda dele. Eva disse que a serpente enganou ela. Mas Adão disse que Deus era culpado. Para Eva, a serpente era culpada. Para Adão, Deus era o culpado. Porque o ser humano é assim, meus irmãos. É assim. Nós, por natureza, nós temos a ingratidão conosco. Quantas vezes você foi ingrato com teu pai? Quantas vezes você foi ingrato com a tua mãe? Quantas vezes você foi ingrato com o teu filho, com a tua filha, com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu patrão, com a tua patroa? Trabalhou 10, 15 anos, comprou seu terreno, construiu sua casa, deu estudo para os filhos, ajeitou sua vida, se aposentou na empresa. Quando sai de lá, vai na justiça trabalhista e ainda processa o seu patrão, processa a sua patroa. Ingratidão, meus irmãos, a ingratidão está no coração do homem, está no coração da mulher. Viveu com seu marido em momentos difíceis, viveu com a sua esposa em momentos difíceis. Primeira oportunidade que você tem, troca teu marido por outro, troca tua mulher por outro. Isso é ingratidão, está no coração do homem. E Israel aqui comete a mesma coisa com Jesus. A ingratidão de Israel para com o Senhor. O Senhor veio, passou por tudo aquilo que ele passou. Passou por tudo aquilo que ele passou. Primeiro, por amor a Israel, ele disse: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para Israel, tanto é que o Evangelho de Mateus, o Senhor escreveu para os judeus. Para os judeus. A Bíblia diz que Mateus foi para os judeus. Marcos para os romanos. Lucas para os gregos. E João, por isso que fala que João é a epístola universal do apóstolo São João. É para o mundo todo. O Evangelho de João é para nós. Mas é só o Evangelho de João que é para nós, irmão? Não, toda a Bíblia. Mas dentro do Evangelho de João está toda a Bíblia. Dentro do Evangelho de João. Se você lê toda a Bíblia, parece que o Evangelho de João é uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Porque ali começa a história, a descrição da história de todas as coisas. Começa dizendo: e no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. Você vê, meus irmãos? E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe se fez. Porque foi o Senhor que veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Então tudo estava ali, tudo estava planejado já, para nós ser abençoados. Glórias a Deus por isso. Ele veio para que eram os seus, e os seus os rejeitaram, mas ele se deixou aparecer para aqueles a quem não os conheciam.
E nós não conhecíamos o Senhor. Nós não conhecíamos. Mas o Senhor se deixou apresentar para mim e para você. Não fique chorando pelo teu lamento. Não fique chorando porque você foi rejeitado. Se valorize, meu irmão. Se valorize, minha irmã. O Senhor Jesus não se deixou. Não entrou em depressão. Não se deprimiu porque Israel rejeitou ele. Não. O Senhor não ficou se lamentando, sentado lá na praça de Jerusalém, se lamentando. Não. Não. Se você, mulher, está sendo rejeitada, você moço, você moça, você irmão, você irmã, não se desanime. Não se desanime. O nosso Senhor foi rejeitado. O nosso Jesus foi rejeitado. Ele passou por rejeição e rejeição muito pior do que nós. Além de passar por rejeição, levou sobre si as nossas enfermidades e teve uma das mortes mais humilhantes que pode existir. Morte e morte de cruz. Se valorize. Levante a cabeça. O homem pode te rejeitar, mas isso é natural do homem. Como você também rejeita outras pessoas. Você não é 100% santinho. Não, você já rejeitou pessoas. Você já rejeitou. Você já rejeitou gente na tua vida, meu irmão. Você já rejeitou gente na tua vida, minha irmã. Você já rejeitou. Nós não somos santos. Nós não somos santos. Não. Nós somos pecadores, pecadores. Pecadores. E a não ser a misericórdia do Senhor, nós estaríamos condenados ao fogo do inferno. Mas por sua infinita graça e misericórdia, Jesus nos resgatou. Mesmo com as nossas imperfeições. Mesmo com as nossas imperfeições. O Senhor nos resgatou e o Senhor cuida de nós. E todo dia você peca, todo dia eu peco. Levantamos da cama, já pecamos. Muitos já pecam na cama mesmo. Meus irmãos, é assim que acontece. É assim que acontece. E todos os dias o Senhor nos abençoa. E todos os dias oramos pouco, estudamos pouco a palavra do Senhor, fazemos poucas piedades. E mesmo assim o Senhor nos abençoa. Muitos mentem, enganam, fazem falcatruas, voltam a praticar aquilo que praticavam antes de conhecer o Senhor. Bebem, fumam, jogam, vão no jogo, vão no futebol, jogam videogame, ficam aí horas na frente do videogame, da televisão, vendo filme, vendo novela, redes sociais. Isso é ingratidão, minha irmã. Isso é ingratidão, meu irmão. Isso é ingratidão, moço. Isso é ingratidão, moça. Isso é ingratidão. Nós estamos virando as costas para o Senhor igual Israel virou. Se conscientize do que você está fazendo e abrace o Senhor de corpo, alma e espírito. Adore, exalte, bendiga o nome do Senhor. E a partir de hoje, deixe de ser um ingrato com Deus. Deixe de virar as costas para o Senhor. Deixe de virar as costas para o Senhor. Porque Ele está contigo, Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Não vire as costas para o Senhor, não desista, não fique se lamentando. Exalte o Senhor, em nome de Jesus. Amém.